Olá, muito boa tarde a todos. Bom, eu ia Tudo começar aqui, já bom? estava preparado para começar apresentando a Carolina e os Gustavos, né? Mas a apresentação está feita. Então, queria agradecer a Iniciativa FIS pela oportunidade de a gente conversar sobre esse tema tão relevante para o momento atual da saúde no Brasil e no mundo, né? E principalmente a Carolina Morandini, ao Gustavo Arredes e ao Gustavo Cavenaghi por estar aqui com a gente dividindo esse painel. Bom, eu atualmente sou diretor-geral do negócio Hospitais de Oncologia da DASA e durante 10 anos fui vice-presidente da área médica da companhia, no seu braço ainda diagnóstico. E a gente sempre teve o desafio da inovação, de fazer diferente. E a gente teve sempre a sorte de ter a parceria com o fundo de Venture Capital, que nos, sem dúvida, mudou a forma de a gente fazer saúde dentro da companhia. Então, enquanto a gente tinha um dia a dia muito pesado de operação, de um turnaround de uma companhia, naquele momento, quinto maior laboratório do mundo, a gente precisava fazer um turnaround, precisava de várias transformações na companhia, no dia a dia da companhia, mas a gente sabia que logo ali na frente vinha uma transformação muito forte e assim, eu corro com o futuro, eu corro com o presente, o que que eu faço e ter um venture capital ao nosso lado, trazendo oportunidades para a gente conhecer empresas novas que estão provocando o nosso modelo de negócio e poder trazer esse know-how para dentro ou trazer até em aquisições ou investimentos para dentro, qualquer que seja o modelo, foi algo que foi muito transformador para a gente. A gente claramente via que a quantidade de oportunidades que a gente tinha versus aquilo que a gente conseguia tocar na companhia era desproporcional. E não adiantava colocar mais pessoas ou mais capital que não resolvia. Trazer o empreendedor para dentro. Tivemos casos de sucesso e casos de fracasso muito clássicos. E a gente, sem dúvida, hoje a gente aprendeu muito. Longe ainda do modelo que a gente entenda que é o ideal, mas o que é muito claro para a gente é que a transformação da saúde, pelo mercado complexo que é, diferente de outros, a gente vê muito, né, os casos clássicos de Amazon, de Netflix, na saúde não é a mesma coisa, é bem mais complexo o mercado, principalmente no Brasil, você tem o cliente operadora, o cliente médico, o cliente paciente, como é que você atende os três, como é que você cuida disso. Então, a gente vê que, por um lado, existem algumas vantagens das corporations nessa indústria, mas, por outro lado, algumas grandes desvantagens no modelo em relação a desafiar. A gente a gente tem mais dificuldade de desafiar e a parceria na hora de desafiar ela é muito importante. Entendo que, e aí queria pedir para os meus colegas aqui, se puderem trazer esse tema, o modelo que a gente traz o empreendedor para se relacionar com a corporation, ele é um modelo muito desafiador. Essa semana a gente tem uma discussão na companhia, como perder um empreendedor, né? E é fácil, né? Muito fácil para a gente isso. E como retê-lo, e como deixar ele feliz, e como ele poder fazer. Então, quais são os modelos de relacionamento entre as corporations e as startups são os modelos de sucesso, né? Como é que a gente faz isso dar certo, né? E mais tarde eu posso dividir casos de sucesso e de fracasso da DASA. E, obviamente, até porque imagino que tem muito empreendedor aqui assistindo a gente, o que vocês enxergam, ou o que vocês procuram nas parcerias que vocês fazem
com as startups, né? O que vocês buscam, o que vocês procuram olhar. No nosso caso, eu tendo a achar que quanto mais independente a empresa ficar, maior a chance de sucesso. Obviamente que aquela startup ela é a maior prioridade do founder ali, mas não necessariamente é de uma empresa de 5, 10, 15 bi, que precisa tocar todo um dia a dia e toda uma operação. E essa relação que, por um lado, você passa a ter um acesso a capital, aos dados de uma empresa grande em saúde, que são tão relevantes, mas, por outro lado, você passa a viver um dia a dia que, para uma startup, ele é muito mais burocrático, né? Então, eu acho que é legal a gente conversar um pouco, não só, assim, primeiro entender o que vocês buscam nessas parcerias, segundo, o que vocês têm de cases de que deram certo ou deram errado nesse modelo, se a gente conseguir entender um pouco melhor qual é o melhor modelo de corporate venture em saúde, né? Sem dúvida, isso, assim, eu acho que o resumo para mim isso é essencial para o futuro da saúde, mas são pouquíssimos os cases realmente de sucesso, realmente que a coisa funcionou e houve essa sinergia do que tem de melhor, da energia da startup, da dedicação do founder, da provocação, do status quo, e do outro lado a potência de capital das corporations, as informações que estão disponíveis, o acesso ao mercado de saúde como um todo, né? Então, novamente, muito obrigado à Carolina e ao Gustavo e eu começo aqui com a Carolina para que ela traga a sua visão em relação a esse tema tão relevante. Obrigada, Emerson. Obrigada ao FISWeek, ao convite de participar. Eu acho que até um pouco antes de eu entrar nas questões, né, que são várias, eu vou tentar fazer aqui um panorama para que as pessoas entendam o que é a Wayra, né? Por que eu estou aqui? Eu acho que a Wayra, ela é o braço de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo, né? E aí, de repente, as pessoas estão se perguntando, mas, puxa, a gente está falando de saúde, né? Por que a Vivo e a Telefônica estão aqui? Mas tudo gira em torno da conectividade, vamos dizer assim. É muito importante que, além da saúde, a gente pense que, né, hoje a gente só está aqui porque a gente tem a conectividade. Eu acho que esse mercado da saúde ele foi disruptado e muito chacoalhado nesse último ano. Acho que todo mundo já falou muitas vezes sobre a pandemia, sobre tudo que aconteceu, e quando a gente já vinha discutindo sobre saúde em alguns momentos, há anos atrás, ainda a gente não enxergava, por exemplo, a viabilidade de se fazer consulta online, né? Era muito difícil, ninguém de fato aceitava muito bem isso, e de repente veio a pandemia e tudo não saiu correndo fazer. Então, para trazer um pouquinho que é a Wayra existe há 12 anos no Brasil. Somos provavelmente um dos mais longevos corporate venture capital, ou iniciativas de inovação aberta, ou de programa corporativo de aceleração, ou de relação com startups. A Wayra veio para o Brasil em 2012, ela existe no mundo desde 2011, como uma iniciativa de inovação aberta que procurava conectar startups ao grupo Telefônica no mundo, porém de formas diferentes, né? E eu acho que esse é o ponto quando a gente fala de corporate venture capital, e se isso de repente é o formato certo ou não para uma corporação trabalhar, eu acho que depende muito do momento de vida dela. Lá em 2012, surgiu como uma aceleradora de empresas, no momento em que a maturidade do ecossistema empreendedor no geral, nem de saúde eu estou falando no geral mesmo, ainda era bastante imaturo aqui no Brasil. Não tinham quase aceleradoras, e isso foi sendo construído. Então era um momento em que não existia liquidez, né, nem se falava disso, existia empresas de base tecnológica, o nome startup já existia, mas aqui em 2011, 2012 ainda se falava muito de empresa de base tecnológica, e a Wayra ela veio para ajudar a fomentar o ecossistema empreendedor, a tentar trazer essas startups, a fazer com que isso existisse de alguma forma
no mercado, fazendo parcerias com o Startup Brasil, um programa do governo, e outras parcerias no mercado. Ao longo do tempo, a gente foi entendendo que a maturidade do ecossistema mudou. Em 2016, mais ou menos, a gente viu um novo perfil de empreendedor. Muita gente que saía do mercado de trabalho e começava a empreender, ao invés de ser aquele empreendedor que saiu da universidade, aquela coisa meio Vale do Silício, quero fazer, não quero ir para a corporação, não. A gente começou a ver em 2016, 2017, muitos empreendedores nos seus 35, 30, 40 anos que foram para o mercado de trabalho e falaram, opa, tem uma dor aí que eu posso resolver. E a gente começou a entender que a gente, como iniciativa, precisava mudar também. Né? E aí a gente foi mudando até que em 2018 a gente se tornou o Corporate Venture Capital da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo. Que o que quer dizer isso? A gente deixou de buscar startups pelo simples fato de que elas são boas, elas escalam, elas ganham mercado e podiam tratar de qualquer assunto. A gente passou a olhar as startups com potencial de negócio que podiam gerar para a empresa. E aí, negócio para Vivo significa um mundo de oportunidades. Né? Recentemente, a gente lançou o Vida V, que é uma plataforma digital de saúde para conectar a saúde em diferentes formatos, meditação, farmácia, acesso a redes de médicos, de uma forma, num custo-benefício melhor, e não vai parar por aí. Né? A Vivo está olhando para se tornar também um ecossistema de saúde, assim como a gente está olhando a área de educação, a gente olha a área de financeira, fintechs, afinal a gente faz tudo no celular, movimentação financeira, pagamentos e tudo mais. A gente olha a IoT, né, que é devices conectados e conectividade. Então, para que eu quis dizer tudo isso? Né? Porque não necessariamente um CVC, né, e o Corporate Venture Capital, talvez eu não sei se todo mundo que está assistindo a gente entende o que é isso, mas é o investimento financeiro numa startup em troca de participação acionária minoritária, né, que é o nosso caso, com o objetivo estratégico de trazer negócios e conectar essas empresas com a corporação. Então, o nosso movimento, como o Aira e como uma das iniciativas que eu diria mais longevas e de maior sucesso em termos corporativos, foi saber que a gente precisava mudar ao longo do tempo. E eu acho que esse é um dos pontos principais das grandes corporações. Quando a gente vê um boom que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo de inúmeras corporações olhando para o mercado, falando a gente precisa se relacionar com as startups, a gente precisa estar com elas, precisa ser um CVC? Não sei. Mas se for, eu acho que precisa ser um CVC que apoia estrategicamente, que tem uma participação minoritária, que não tem exclusividade sobre os negócios da empresa, não importando se ela faz até negócios com a concorrência, né? Porque eu acho que como investidor, a gente está buscando empresas que têm um potencial de escalabilidade muito grande e a gente quer que elas vençam como investidor e como Corporate Venture Capital, a gente quer que elas façam negócio com a nossa corporação. A gente quer mudar a realidade, porque como corporação, se a gente não se reinventa, a gente pode morrer. A Telefônica é uma empresa de quase 100 anos, ela está aí se reinventando ano após ano, e além da Wayra, a gente tem outras iniciativas. A gente tem o Telefônica Ventures, que é um fundo de investimento que investe tickets maiores do que a Wayra, a gente investe mais ou menos até 350 mil euros, que daria algo em torno de 2 milhões, né, dependendo do câmbio, até mais ou menos uns 2 milhões e pouco por startup, e a gente segue, né, a gente está falando isso aqui nos bastidores, né, que é o follower, a gente segue a rodada, ou seja, tem um investidor líder, que é geralmente um fundo de investimento, que vai ajudar a startup nessa parte financeira e de crescimento da empresa, e a gente, como Corporate Venture Capital, a gente quer entrar ali, ter uma participação para ajudar ela a transitar muito bem dentro da corporação, trazendo o que a gente tem de melhor, a rede de canais, ou como canal de venda, revenue share, né, receita compartilhada, oferecer à startup um serviço Vivo Telefônica. Então, por exemplo, no Vida V é uma parceria, né, com a Teladoc, e a gente vem olhando muito essas empresas para fazer conexões e poder investir caso elas tenham interesse. Então, a gente busca nessas parcerias, né, entrando nas tuas 3 perguntas, a gente busca nessas parcerias um jogo de ganha-ganha.
a gente quer que as empresas ganhem, as startups ganhem ao estar com a gente, e a empresa também, ou seja, a gente busca empresas para fazer conexões, parcerias e investimentos que vão trazer benefícios para a startup, ela vai gerar novas receitas para ela e vai gerar para a nossa corporação. Ou eficiência operacional, porque tem casos que não é aqui em saúde que a gente tem, que são empresas que vão trazer automação para nós e vão nos gerar economia em vários custos que a gente tem. O que deu errado e o que deu certo, eu não vou nem entrar tanto, mas assim, teve muita coisa que deu errado, claro. A gente tem muita empresa. Se a gente pensar em startup, né, estatisticamente, 80%, 76% das startups morrem nos 3 primeiros anos, então dá muito errado muita coisa. Só que é isso, a gente investe no risco, né? A gente está buscando a gente está num jogo de gente grande, a gente está buscando risco alto, mas retornos excelentes também, grandes oportunidades, transformações digital. O que deu certo, muita coisa tem dado certo, a gente já investiu em cerca de 8 empresas, já tivemos mais de 10 exits ou saídas, temos mais de 50 hoje do portfólio fazendo negócios com a Telefônica, investiu em mais de 900 empresas entre as wiras, então coisa deu certo, e dá certo, né, porque a gente insistiu em continuar. E esse é o meu último ponto, onde eu fecho e passo para eles, que eu não tenho a fórmula do melhor modelo, mas um dos pontos é que nada acontece a longo prazo, tá? Então tem que investir e tem que continuar. Passo para vocês. Muito obrigado, Carolina, sensacional. Sem dúvida, os cases de sucesso e de fracasso são inúmeros, né? Cabe a gente aprender um pouco aí e tentar, apesar de que varia de empresa para empresa, né? E não necessariamente o erro com uma vai ser o mesmo erro com a outra, né? Gustavo, vamos começar com o Gustavo Arendes. Gustavo, conta pra gente um pouco a sua experiência. Tudo bem? Prazer, pessoal. Eu já ia até perguntar qual Gustavo, né? Bom, eu vou tentar, acho que com esse pessoal todo, que eu acho que é super legal essa experiência de vocês de CVC, e eu talvez daqui seja o único elemento que não é um CVC, né? Mas eu faço negócio com bastante CVCs, então acaba que eu estava falando isso com o Gustavo e com a Carol antes de começar, né? Um pouco, eu tenho a visão do investidor fundo de VC, que acaba que é uma das estratégias, né? Acho que a Carol comentou, né? Acho que você tem, dentro do mundo de investimentos alternativos, você tem veículos ou instituições que investem em startups, né? E o CVC, né? O Corporate Venture Capital, é uma forma de você investir, geralmente, né, linkada numa corporação. E no nosso caso, a gente é um fundo de investimento de Venture Capital independente. Até antes de, né, trazer um pouco aí das respostas que você perguntou, Emerson, a Norte Ventures é um Founders Fund, é um fundo onde os investidores são majoritariamente fundadores de empresas de tecnologia. A gente nasceu para ser um conector, que eu gosto de falar, né? Na Norte, a gente nasceu para ser um fundo onde a gente não lidera rodadas, a gente é follower, né? Então a gente não dita termos da rodada, né? Não somos nós que colocamos o que vai ser a rodada, o valuation. A gente então é muito mais passivo nesse sentido, então a gente atua muito próximo do empreendedor. Como os nossos investidores são empreendedores, a gente gosta de falar que somos um fundo feito de empreendedores para empreendedores, né? A Norte, ela nasceu relativamente há pouco tempo. A gente começou a Norte em final de 2019. Nasceu a Norte, eu e mais outros 2 co-founders, que são empreendedores de tecnologia. Eu venho mais do mercado financeiro, né? Então eu sempre trabalhei muito com private equity, com crédito e outras estratégias. Venture Capital é uma paixão relativamente nova. Eu comecei a investir em startup há bastante tempo atrás, porém não tinha um viés de tecnologia. A tecnologia realmente mudou, acho que o mercado de tecnologia, a gente pode até falar sobre isso aqui no painel
que o mercado de tecnologia mudou bastante nos últimos 3, 4 anos, né? Com a queda da taxa de juros, com a entrada de grandes fundos internacionais, né? Acho que o SoftBank é um grande marco, a entrada dele no Brasil, e ele mudou bastante o modus operandi de investimentos em empresas de tecnologia, sem dúvida. Acho que ele trouxe um padrão internacional e uma forma de você ponderar ainda mais os empreendedores. Então, nessa época, mais ou menos, né, nasce a Norte, como nascem outros fundos de venture capital da indústria. E eu acredito que nessa época também os corporate venture capitals começam a mudar, né? A verdade é essa, você começa a ter um outro mindset das empresas em relação a como investir, como ajudar os empreendedores e quais as melhores practices, né, essas best practices do investimento em tecnologia. Então, a Norte ela tem essa missão, né, de ajudar o empreendedor. Hoje temos mais de 65 empresas no portfólio, algumas no setor de saúde. Então, a gente é investidor de algumas empresas que a gente pode, talvez vocês conheçam, né? Acho que tem a Clivo, tem a Neuramed, tem a Isa Labs, tem algumas empresas legais que a gente investiu em tech. A gente é generalista, a gente não tem um setor específico. Eu investi numa com a Carol numa parte mais segurança, IoT, que é a Gabriel. Então, tem algumas, eu acredito que a gente, por ser generalista, né, a gente acaba vendo vários modelos de negócio. E cada CVC, né, a gente hoje está falando de saúde, mas você tem várias verticais, né? Acho que você tem visto a evolução dos CVCs. E aí eu, como investidor e co-investidor dos CVCs, eu estava conversando isso com o Rodrigo Vilar, você acaba entendendo um pouco da dinâmica de cada um, das características de cada um. E eu sempre falo que eu acho que o mercado está evoluindo e você tem uma forma de fazer o CVC, né? Eu acho que aquilo que um pouco, acho que a Carol falou um pouco, acho que o Gustavo vai comentar um pouco também, mas existem formas de você fazer que seja benéfico para os empreendedores, né? Como você estruturar um fundo, porque a importância de você ter um veículo correto, como que a diretriz do dinheiro, para que você vai investir na empresa, né? Seja para poder ajudar ele a se desenvolver, seja para poder ajudar ele a usar a tua rede, né? Porque no final do dia você é um grande canal. Então você pode alavancar muito o negócio de um empreendedor, mas você tem que ter um mindset correto. Acho que essa é uma discussão que a gente pode abrir para um bate-papo depois das apresentações, depois que o Gustavo falar, mas é um pouco disso, né? Eu, como fundo de VC, eu acho super, como eu posso dizer, valiosa você ter um CVC no cap table, mas se esse CVC estiver investindo da forma correta, porque se ele investir de uma forma não com um veículo errado ou com uma cabeça de querer tirar o empreendedor do VC track, eu acho que você tem, de novo, não tem certo e errado, tá, gente? Eu acho que cada empresa define a forma com que ela quer lidar com esse mercado. Porém, eu sou de um ponto, eu sou um grande defensor dos empreendedores, eu sempre falo. Eu acredito que tem uma forma correta de se fazer, para que você crie uma coisa positiva, um ciclo aspiracional assim, positivo, para que você queira que os empreendedores queiram ter um CVC no seu cap table, para que você queira cada vez mais que as corporações criem e fomentem esse mercado, fazendo de uma forma correta. Acho que isso é muito benéfico para o mercado. É um mercado novo, eu acho que é um mercado super novo, então esse tema ele é bastante interessante para o momento. Então, você tem visto várias movimentações, principalmente no setor de saúde. Eu acho que já vieram vários anúncios, né, recentemente, de grandes empresas do setor de saúde criando seus fundos, os seus veículos, para poder capturar um pouco da inovação que eles precisam para o core business deles nesse mercado de venture, nesses novos empreendedores. Eu acho que isso é uma tendência e um movimento muito certo, né? Acho que você adquirir conhecimento através de investimento nesse mercado de venture é muito inteligente. O lance é saber fazer da forma correta. Eu acho que isso é um pouco eu como fundo, é um pouco do sentimento que eu trago para esse painel, para poder a gente ter uma conversa. Acho que aqui é muito mais tentar passar um pouco do nosso conhecimento e da dinâmica entre os nossos mercados, seja uma empresa como a DASA, seja, né, a Wire como CVC, seja a Cortex como CVC, ou a Norte como um fundo,
como que a gente coexiste nesse mercado, né? E o que fazemos de formas diferentes e talvez de formas parecidas para empoderar e ajudar esses empreendedores. Então, acho que eu tenho bastante prazer de estar aqui, agradeço bastante toda a organização do evento, vocês, e acho que a ideia é isso, é um bate-papo para a gente trocar um pouco dessa figurinha, essa experiência para quem está nos assistindo, né? Excelente, Gustavo. Excelente. Gustavo, vai lá, divide com a gente os seus pontos. Boa, vou fazer a tréplica aqui, então. Se eu pudesse, eu assinava embaixo dos dois discursos, assim, super em linha com o que a gente vê, e a última coisa que o Gustavo e a Xará falou é o cerne do Venture Capital, né? Ele é um business de colaboração e relacionamento. Não é um modelo onde a extrema competição ganha quando você consegue compor e trazer para a mesa quem vai conseguir colocar não só capital, mas pontos de vista e ativos diferentes dentro de uma rodada que vão favorecer aquela empresa ter a menor chance de insucesso e a maior chance de crescimento rápido, por exemplo. Então, a gente também tem essa preocupação aqui dentro de como que a gente se relaciona com o ecossistema, como que a gente constrói. E entrar em uma operação, investir em uma empresa, é construir. Tanto para os LPs do fundo, como que eu vou trazer retorno estratégico e financeiro para os LPs do fundo, que é a missão de qualquer fundo de investimento 100% financeiro, por exemplo, mas para aquele empreendedor também, né? Porque para você entrar nas excelentes oportunidades, você tem que levar alguma coisa para a mesa. E não é só a marca, ou não é só o pitch que você faz, você tem que gerar valor ali dentro. O Venture Capital não é sobre dinheiro, é sobre o valor que você leva para a mesa, né? Mas, para falar um pouquinho de Cortex, né? Eu venho do mundo de Venture Capital tradicional também, então foi um pouco desafiador vir para o mundo de corporate, foi bem diferente, assim, as coisas que a gente vê quando um projeto de corporate venture está nascendo, tem muita educação para ser feita dentro de uma corporação e dentro da gente também, que está acostumado com o mundo 100% financeiro, de entender que corporate venture não é um veículo de M&A, não é um veículo 100% financeiro ou que está ali para caçar oportunidades de investimento em estágio inicial em tecnologia para aquela empresa comprar. Ele é um veículo de inovação aberta. Então, ele é complementar aos veículos de inovação que já existem dentro das corporações. O exemplo que a Carol trouxe, de tudo que a que a Telefônica já construiu, e a Wire é um pedaço disso. É a mesma coisa com a gente, né? Se você for olhar, os nossos LPs hoje são o Grupo Fleury e o Grupo Sabin. Dentro dessas duas corporações, você tem área de P&D, área de inovação, programa de aceleração, hubs de tecnologia e inovação, e cada um desses elos tem um propósito de existir e está construindo inovação sob um ângulo. O Corporate Venture entra para trazer um complemento a esses modelos e trazer inovação de fora para dentro. E é por isso que, já indo para a última questão, né, de modelo de CVC, eu acho que a gente tem uma visão muito forte aqui de que esses modelos de CVC corporativos, eles precisam ser independentes. E eles precisam conseguir trazer conforto para os empreendedores de que a gente está aqui para construir algo junto, para tentar levar alguma coisa para eles e trazer alguma coisa para a gente também, mas de uma forma construtiva. Porque quando a gente coloca uma cláusula de opção, quando a gente coloca um modelo onde eu quero ter alguma influência que não necessariamente vai construir para o negócio, mas vai trazer um benefício 100% para a minha corporação e não necessariamente construtivo para aquele negócio subir, isso não faz sentido para o negócio. E o negócio dar certo não é bom só para o fundo, mas é bom para toda a sinergia indireta que você vai colher daquelas empresas. Eu desviei um pouquinho do assunto, mas deixa eu falar da Cortex. A gente nasceu dentro do Grupo Fleury, e a ideia sempre foi construir uma estratégia de inovação aberta baseada em corporate venture. Esse projeto ficou grande e a gente acabou optando por construir uma marca nova, ir para um fundo de investimento, né, constituir um FIP nosso e operar dentro de um modelo completamente independente dos nossos LPs e como gestores de fundo, focados 100% em saúde e tendo o Grupo Sabin e o Grupo Fleury como os LPs ali da nossa tese, que são investidores que entendem muito desse ecossistema. Então, a nossa equipe aqui dentro, partes vieram de lá e partes vieram do mercado, mas a gente entende muito de saúde, não só dentro da gestora Cortex, mas também dentro do nosso LPs, que tem um relacionamento super próximo com a gente está conectado com todo o C-level da empresa, com o conselho das empresas, a gente é super ativo com todos ali, e é o que a gente quer levar para a mesa das empresas, né? Então, a gente constituiu um fundo de 200 milhões de reais, focado em Brasil e mundo. A gente acredita muito no Brasil, mas por ser um fundo setorial,
investir no mundo faz sentido, a gente quer saber o que está acontecendo em tecnologia ao redor do mundo, quer saber para onde o nosso mercado está indo. E o nosso objetivo central é atuar como um elo centralizador de inovação, trazendo tecnologia, novos negócios, buscando acelerar a visão de futuro dos nossos LPs. Nossa tese é pautada em 3 grandes pilares. Então, a gente olha para a medicina diagnóstica, que é o core business dos nossos LPs, para a medicina personalizada, que vai desde IT aplicada à saúde até genômica, proteômica, tudo que envolve medicina de precisão. E, por último, o nosso pilar, que é saúde digital, que ele é um pilar um pouco mais amplo, mas que ele é central para todas as empresas de saúde, né? A transformação digital é cerne da nossa tese e provavelmente vai ser um pedaço relevante do nosso portfólio no futuro. A gente olha para empresas em série A, então, normalmente co-investindo com outros grupos que a gente confia, a gente gosta muito de co-investir com outros fundos institucionais, em rodadas série A. E por que série A, né? Porque eu acho que tem um ponto, e aí já vai na sua primeira pergunta também, que é a maturidade das empresas para se relacionar com as corporações. A gente não tem nenhum problema em fazer deal seed, mas para a gente conseguir gerar valor para aquela empresa, essa empresa precisa estar em um determinado estágio que a gente consegue gerar valor para aquela empresa. E gerar valor, diferente de um fundo IVC tradicional, que tenho 30 anos fazendo isso, sou ex-empreendedor, eu conheço os in and outs dessas teses de direct to consumer nesse mercado. A gente é diferente, o nosso ativo são ter 2 LPs que têm 100 anos de experiência no mercado da saúde e conseguem atuar como canais de venda e comunicação, como clientes dessas soluções, com P&D, com área médica, com tudo que a gente pode abrir para essa empresa conseguir decolar. Mas para elas conseguirem acessar esse ativo aqui dentro, elas precisam estar em algum estágio de maturidade, com algum product market fit, por exemplo, com um nível de vendas começando a escalar alguns produtos, precisando de capital para acelerar essa entrada no mercado ou acelerar esse crescimento no mercado. Por isso que a gente optou em entrar em série A. É possível entrar em série B também, mas aí já entra uma limitação de capital. Os deals do Brasil já estão ficando relativamente grandes e uma série B, para o perfil do nosso fundo, já não cabe tanto. Mas como a gente co-investe, talvez seja possível entrar em alguma tese como essa. A nossa proposta de valor aqui, sem querer ser muito repetitivo, ela é de levar capital estratégico para essas empresas. Então, a gente não está aqui para fazer o papel do VC tradicional e a gente não está aqui para fazer o papel do founder. A gente é um elemento de suporte na construção da tese desses empreendedores. Então, a gente gosta de entrar... A gente pode liderar a rodada, a gente pode ser follower, a gente é super aberto ao que faz sentido para aquela empresa. O nosso ângulo ele é muito simples. Como que eu invisto em uma empresa que eu vou conseguir construir valor e extrair ao longo dessa jornada sinergias que vão muito além do múltiplo sobre o meu capital investido? Aquela empresa está dentro de um mercado que é extremamente relevante para mim. Aquela equipe é muito boa. Aquela empresa ela passou por todos os crivos que a gente olha aqui dentro de uma excelente tese de VC, dentro de uma área que é estratégica para a gente. Vamos para dentro, vamos entrar, vamos construir, porque no futuro essa empresa com certeza vai ser responsável por, desde geração de receita indireta para os nossos LPs, parcerias estratégicas, co-desenvolvimento de produto, JVs, novos negócios, assim, o céu é o limite do que a gente pode desenvolver junto com esses empreendedores. E um ponto que o Gustavo trouxe também no começo, que é a educação. A gente brinca aqui que medicina diagnóstica, tudo que envolve medicina diagnóstica a gente quer saber. Então, assim, biotech é uma tese ultra difícil da gente entrar, principalmente pelo tamanho do fundo e perfil da tese. Mas se for medicina diagnóstica, a gente quer olhar, porque a gente quer aprender. A gente precisa saber para onde o nosso core business está indo. Então, parte relevante dessa tese é essa. A gente precisa ir para o mundo inteiro, conhecer tudo que todo mundo está fazendo no mundo inteiro, para onde os mercados estão indo, quais são as tecnologias mais relevantes dentro do nosso mercado, absorver isso e não manter isso dentro de um silo, mas espalhar isso para os nossos LPs também. E aí vem um outro desafio do CVC, né, que é não ser uma área 100% focada em investimento, mas ser uma área focada em construção de valor estratégico baseado em inovação aberta para as corporações. Como que a gente extrai tudo isso que a gente está fazendo aqui e consegue espalhar para dentro da empresa? No speech é maravilhoso, né? A execução é muito mais desafiadora do que isso, mas esse é um pouco do trabalho que a gente está tentando construir aqui. Um pouco dos pontos que você trouxe aqui, Emerson, o que a gente procura em empresas? Eu acho que é uma tese muito similar ao VC, excelentes empreendedores, teses que têm sinergia com os mercados que a gente está olhando, mas a gente procura muito empresas que a gente consegue agregar valor e que a gente consegue ser um investidor ativo nessa empresa, mas não necessariamente ativo no conselho. Mas como que a gente vai construir coisas juntos? Porque parte do trabalho aqui, e como a gente mede valor,
é a interação que a gente está conseguindo construir com essas empresas do portfólio. Por que a gente investiu nelas? Não é só para pôr dinheiro ali, esperar ele render e ter uma linha ali no bottom line de retorno financeiro do fundo. Então, esse é um valor super, super relevante para a gente. Um case que você mencionou também, que eu acho legal a gente mencionar, a gente é um fundo novo, a gente foi ao mercado em março desse ano, a gente tem algumas boas notícias para soltar ainda, mas infelizmente eu não posso falar delas, mas a gente vai ter um ano muito bom. O case que a gente tem, acho que mais legal aqui é o da Switch, que é uma empresa israelense. Ela foi ela foi semana passada eleita pela CB Insights como a 7ª empresa mais promissora de Digital Therapeutics do mundo, e foi nosso primeiro investimento, estamos super felizes com isso. Switch é uma plataforma de gestão e engajamento de crônicos, que é uma tese super relevante para a gente investiu nessa empresa na Série A, e o grande case com eles foi que hoje no Brasil o canal de venda da Switch é a Saúde D, que é a plataforma de saúde digital do Grupo Fleury, que também foi um spin-off do grupo. E hoje a Switch conseguiu acessar o Brasil através da parceria que ela construiu junto com Saúde D, que está ajudando essa empresa a tropicalizar o produto dela e conseguir servir como um elo para ela globalizar para dentro do Brasil. Ela já vende nos Estados Unidos, está vendendo em Israel e na Europa, e ela está acessando o Brasil através dessa parceria. Então, acho que esse é um case de CVC super legal de mencionar, que é aí que está o retorno estratégico. A gente está acessando tecnologia, construindo algo super diferente, está servindo de elo ou canal de venda para essa empresa conseguir acessar o ecossistema brasileiro. Por fim, qual é o melhor modelo de CVC, né? Eu acho que não tem. Cada empresa tem uma necessidade diferente, cada corporação tem um ângulo diferente. Pode ter uma corporação que fala, cara, eu quero ter um veículo de early M&A aqui em tech, e tudo bem, é uma tese. Não é o ângulo que a gente procurou aqui. O que a gente acredita que faz muito sentido são veículos independentes e são veículos que não agem de forma a trazer M&A para dentro da empresa. Não quer dizer que não existam potenciais M&As ali dentro. Claro que existe. Se tiver empresas do nosso portfólio que o Fleury ou o Sabin queiram comprar, acho que vai ser um case super legal. A diferença é que eles vão comprar essa empresa pelo preço de mercado que ela vale, e não pelo que eles já colocaram, já estão no cap table, tem algum tipo de trigger ali dentro que vai limitar essa empresa. A gente jamais pode permitir limitar o crescimento, porque a gente cria uma seleção adversa desfavorável para conseguir acessar boas operações. Saúde é um mercado super complexo, é um mercado super regulado, tem players relevantes como o DASA, Fleury, os hospitais. Não é um mercado de fácil navegabilidade, e a nossa proposta de valor é essa: ser um fundo setorial específico que está aqui para ajudar essas empresas a conseguir navegar dentro de um ecossistema complexo e facilitar a vida desses caras através das conexões com os nossos LPs e com a nossa expertise em saúde, investindo com fundos especialistas em outras coisas que a gente não sabe fazer para construir uma tese que maximize o crescimento dessas empresas. Isso aí, gente. Valeu, Gustavo. Super bacana o seu ponto de vista. E eu tenho uma pergunta para vocês. A gente olha muito os investimentos dentro e fora do Brasil, né? A gente chegou a parceria com a DNA, ter um venture lá fora, olhando saúde, e agora a gente repensou o foco dele. Que, na experiência de vocês, com a visão do empreendedor que está aqui, brasileiro, o que tem de bom e de ruim? Quais as vantagens das empresas que vocês têm visto fora do Brasil e do Brasil? O que leva vocês a focar, obviamente, a qualidade do empreendedor, da empresa, assim mesmo, que existe alguma vantagem de empresas fora do Brasil que vocês olham e que vocês sentem falta no Brasil, que a gente poderia estimular os nossos empreendedores a focar? Carol. Beleza. A Wayra, ela é um corporate venture capital global, né? Como eu estava explicando para vocês, a gente está hoje em 10 países, tem 7 operações em 10 países, e a gente está focado em muitas áreas, muitas verticais, além da saúde. Mas eu acho que, assim, o que é interessante, né, para o empreendedor brasileiro, se ele tem interesse em ser uma solução global, a gente acredita que você tem que começar pensando global, já desde o dia 1, né? Pensar global. Porém, por exemplo, a gente pode investir em empresas de fora, sem problema. Só que o que a gente olha? A gente olha a sinergia com a Vivo no Brasil, né? A Telefônica, ela tem
tanto na América Latina quanto na Europa, onde estão outras Wairas também. E o que a gente olha? Se a startup ela quer ser investida, faz sentido, porque ela quer fazer negócio com a Vivo, tem abrindo uma operação no Brasil, está vindo para cá e tal, ela vai acabar sendo direcionada para a Waira Brasil para a gente conseguir olhar o que faz sentido da gente aportar mais valor para ela conseguir fazer os negócios no Brasil. Se essa empresa ela for de outro país que faça mais sentido, de repente, a Waira Espanha, né, a Waira Madrid ou Barcelona, estar junto com essa startup, porque ela está muito mais localizada hoje na Europa e tentando trabalhar lá, a gente vai aportar lá. A gente aporta, né? Assim, aportar lá que eu digo é quem vai ser o responsável pelo deal, digamos assim. Porque aportar, a gente investe em qualquer lugar. A gente investe em Delaware, investe no Uruguai, dependendo de onde a startup estiver. Né? Agora, o que a gente olha em termos de internacional, né, é realmente o que ela está trazendo de negócio. Como que ela vai conseguir? Alguns casos aqui no Brasil, a gente entende, né? E aí eu acho que na parte de saúde os Gustavos talvez possam falar melhor, mas eu digo assim, na nossa área, a empresa ainda não veio para o Brasil, não tem um CNPJ, não tem uma intermediação local, etc., é muito, muito mais difícil ela fazer negócio rapidamente com a corporação no Brasil. Acontece muitas vezes de fazer lá fora e a solução, por ser internacional e global, ela ser replicada e a gente conseguir no Brasil. E pode acontecer vice-versa. Mas para a gente efetivamente fazer negócio, muitas vezes, se a empresa quer fazer negócio no Brasil, ela tem que estar, de alguma forma, no Brasil inicialmente, no sentido mais B2B, digamos assim. De resto, a gente tenta ajudar muitas das nossas startups a internacionalizar e a fazer negócios via as parcerias e via os co-investimentos e via a ajuda que a gente tem por ser uma rede internacional. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acredito que, em termos de tecnologia, eu acho que, assim, muita coisa a gente olha. Eu acho que as startups brasileiras, elas são cada vez melhor. O Brasil, a gente, né, como eu estava falando antes, a gente não tinha muita liquidez, ao contrário, a gente tem muita liquidez, as coisas estão acontecendo. Nos últimos anos, houve muitas vendas de empresa, muitos unicórnios, decacórnios, então o ecossistema, ele mudou muito. Está muito mais, né, tem muito dinheiro na mesa, tem muito acontecendo, então hoje eu não vejo que isso seja tanto problema. O que eu vejo é que tem algumas tecnologias que a gente ainda encontra mais desenvolvidas lá fora, não porque o brasileiro ou a startup brasileira não tenha potencial, mas eventualmente ela tem mais dificuldade de se desenvolver por certas burocracias ou certas dificuldades aqui, e ela acaba indo para fora e desenvolvendo coisas lá. Por exemplo, realidade e virtual, a gente encontra muito mais soluções desenvolvidas ainda lá fora. Cibersegurança é algo que está começando a crescer. Fintech, por exemplo, a gente está super bem, deu uma risada, cresceu bastante, o mercado se desenvolveu aqui no Brasil, mas algumas tecnologias a gente ainda sente que o Brasil está indo, mas muitos deles foram para fora. Então, a gente está tentando trazer de volta as boas oportunidades de quem conhece esse mercado, que é um continente, que é um mercado bastante difícil de fazer negócios. Então, a gente tem que aproveitar para não fazer com que esse capital intelectual fuja daqui e a gente consiga investir nas melhores empresas para torná-las internacionais, como está acontecendo no mercado de fintech, por exemplo. Legal, Carol. Os Gustavos querem complementar? Eu acho que a Carol falou algumas coisas interessantes. A gente acaba na Norte, a gente acaba olhando muito o mercado local, né? Eu acho que o mercado, você perguntou, né, a diferença, eu acho que estruturalmente falando, seja para um CVC ou para um fundo, investir hoje lá fora ou no Brasil é mais ou menos parecido, porque as estruturas elas ficaram muito internacionais, né? Então, as principais empresas de tecnologia brasileira hoje elas já nascem offshore, né? Elas já nascem com o playbook de Delaware, aí já contrata o Sonsini ou o Gunderson, ele já tem um playbook porque houve uma internacionalização da América Latina também, né? Você teve aquilo que a gente comentou um pouco antes, hoje você não tem somente os fundos locais, você tem os fundos
gringos que estão em escritório no Brasil, você tem os fundos gringos que estão olhando para o Brasil e América Latina. Eu acho que o Brasil ele é um grande hub, mas você começa a ver, né, México, Colômbia, Chile um pouco mais atrasado, você começa a ter um pouco dessa internacionalização da América Latina. E aí, então, do ponto de vista de escolha do ambiente, tá, Emerson? Eu acho que hoje a gente ficou bem internacional, nos pontos de veículo, de mandar dinheiro para lá, trazer. Eu acho que isso ficou muito legal. Isso foi uma evolução do mercado não muito distante. Isso foi nos últimos anos que houve essa mudança, porque antigamente você tinha que investir, havia um FIP, havia uma estrutura que não era um fundo, isso era ruim para o empreendedor. Então, o empreendedor aprendeu a receber dinheiro de fundos, tanto locais quanto internacional. E investidores também aprenderam a investir, tanto local quanto lá fora. Então, acho que isso é um ponto, um viés que eu acho importante dentro da sua pergunta. Do outro lado, que você fala, né, do ponto de vista das oportunidades de investir, seja aqui ou lá fora, eu acredito que o Brasil ainda é muito novo tecnologia, então você ainda tem muito uma questão de um play de acesso. O acesso a boas empresas, ele não é tão simples, porque a competição aumentou, então, ou seja, um bom deal, ele não vai bater na mão de um público, um varejo, ele não vai bater a mão, muitas vezes, ele não vai bater nem nas famílias, ou às vezes nem no CVC, é verdade. Eles vão ficar na mão dos grandes fundos que os empreendedores admiram, né? A Kazek, quando olha um deal, é difícil você saber que ele fez até ele fazer, e por aí vai. Então, o que acontece, na minha visão, é que investir em tecnologia no Brasil já é uma coisa bem específica, né? É bem pequenininho, é um play de acesso para poucos. E você ainda querer investir fora, se você não for uma Wire, se você não for uma Telefônica, que você já é presente no mundo, então esse teu global footprint te permite ter acesso a boas oportunidades. Então, dado que o Brasil é um país enorme, as oportunidades são diversas, você tem uma base, uma população gigante, com uma super, como posso dizer, quase que viciada em tecnologia, né, no celular, em redes sociais. Você tem uma base muito forte de usuários e um país com várias ineficiências. Então, eu confesso que, sim, a gente olha coisas lá fora, porém eu acho que tem tanta oportunidade no Brasil com valuations mais baixos do que lá fora, porque está crescendo o valuation, mas fazer um seed, um Series A lá fora, se perguntar para o Gustavo, Series A lá fora, às vezes é um Series B no Brasil. Você tem uma diferença de preço forte. Por mais que no Brasil os rounds foram dolarizados, que é uma coisa até perigosa, mas é uma padronização de investimento. Então, eu dou um conselho, eu diria que tem tanta oportunidade local que, se você não for um play global, é melhor. Você tem tanta coisa legal para fazer no Brasil, às vezes na América Latina, que eu diria que não precisa ir para fora nesse sentido. Então, acho que você vai estar bem assistido, com boas oportunidades de grandes empreendedores aqui que estão no Brasil. Olha, excelente. Ponto, Gustavo. Vou te falar que com essa dolarização dos deals no Brasil, eu tô achando que as séries A aqui estão mais caras do que lá fora, viu? Pô, tá. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que em termos de empreendedor, eu não vejo nenhuma diferença. A gente tem um ecossistema com empreendedores super maduros, com muitos deles de terceiro ciclo, com um background técnico, e assim, é super legal. A gente tem visto muitas oportunidades legais aqui e maduras. Eu acho que o que leva a gente a olhar para fora, e aí eu já falo um pouquinho do desafio de olhar para fora, é justamente acessar tecnologias relevantes que estão nascendo em ecossistemas que o Brasil ainda não tem tão desenvolvidos assim, né? A gente tem um parque tecnológico ainda pequeno, né? Se for comparar com o resto do mundo, os hubs de tecnologia e inovação ainda são limitados, né? Onde as tecnologias nascem, se estiver falando de hardware, software, biotech e por aí vai. Então, são oportunidades mais difíceis de se encontrar. Então, a gente acaba olhando para fora. Mas olhar para fora é um desafio gigante, né? Principalmente porque o Gustavo até trouxe luz esse tema. A gente, uma coisa é ser Fleury Sabin aqui no Brasil, né? Outra coisa é ser Fleury Sabin no Vale do Silício. Ninguém conhece esses grupos lá fora. Então, acessar deal flow de qualidade é muito difícil, é desafiador.
e a gente demonstra e traça algumas estratégias para conseguir acessar esse deal flow lá fora, mas elas são estratégias bem mais oportunísticas do que, de fato, ativas e que, pô, vamos construir esse portfólio dessa forma aqui, ali. As empresas que a gente vai investir, as próximas 4 empresas que a gente vai efetivar aqui dentro do fundo vão ser empresas brasileiras e teses super legais, porque faz mais sentido também, é muito mais fácil se relacionar com as empresas, né? Plugar elas nas corpos é mais fácil, mas a gente quer olhar para fora também, e aí o desafio vai como construir parcerias relevantes e relacionamento com aqueles ecossistemas fora do Brasil que a gente consegue ter acesso a deal flow de qualidade. Aí entra um pouco na conversa que a gente estava tendo antes de fund of funds, de CLP de outros fundos e conseguir acessar deal flow de forma passiva dessa forma, né? O investimento que a gente fez em Israel veio através de uma parceria que a gente tem por ser investidor em um fundo em Israel. Então a gente acaba colhendo esse tipo de sinergia. Elas vêm a conta-gotas, mas elas acabam acontecendo. E eu acho que essa é uma visão que o Corp precisa ter. Se ele quiser investir fora do Brasil, não dá para ser inocente e achar que você vai pegar a sua mala, vai para o Vale do Silício e vai conseguir fazer deal e ter reunião e fazer networking ali. Você precisa ter parceiros, no plural, que sabem jogar esse jogo, estão jogando esse jogo há muito tempo, vai precisar gastar dinheiro, tempo e energia para conseguir construir esse relacionamento e colher isso no futuro, porque vai demorar. Mas é uma estratégia que, se você tem a intenção de investir lá fora, precisa ser feita. Bom, excelente. Turma, a gente está no último minuto aqui, nos últimos minutos. Mensagem final, Carol, Gustavos. Acho que a mensagem final é, né, as empresas têm que ficar de olho nas boas oportunidades. Eu acho que a gente fala muito sobre isso desde que a gente existe, que a inovação ela está aí, a transformação digital, tem algumas buzzwords, mas assim, quem não inova de alguma forma fica para trás. Então é preciso olhar que o mundo mudou, que vai mudar cada vez mais, né? A velocidade com que as coisas mudam são muito maiores do que antigamente, então pandemias ou situações de mercado fazem com que algumas coisas sejam aceleradas, então a gente tem que estar pronto, né? Porque se a gente não estiver pronto, a gente é pego de surpresa, né? E eu acho que as empresas, as corporações, elas não de tentar buscar alguma coisa, mas a gente estudar, como a gente falou lá no começo, qual é o modelo certo, porque não necessariamente vai ser um CVC, o CVC é se você realmente tem tempo, vontade, dinheiro para poder, né, esperar que o tempo, que as coisas aconteçam com o tempo, né? A gente está falando, por mais que um CVC aí eles podem falar, mas assim, no nosso caso, a gente tem 10 anos e os grandes retornos começaram a acontecer 6, 7 anos depois que a Wayra surgiu. Então, não os retornos eles continuam sendo quase como de um fundo de investimento, eles demoram para acontecer e você vai aprendendo ao longo do tempo a trabalhar com startup. É preciso você ter uma governança nesse fundo ou nessa iniciativa, você tem que ter pessoas que entendam como se relacionar com startup, então é difícil, a gente vê muita empresa abrindo um fundo de CVC ou abrindo uma iniciativa com pessoas que não sabem lidar com o ecossistema, acham que trabalhar com startup, fazer M&A de uma startup é que nem fazer M&A de uma empresa, e não é diferente. Então eu acho que precisa, né, as nossas startups falam, cada pergunta que a gente recebe aqui do escritório de M&A que vem buscar, então tem que estudar um pouco se faz sentido, entender com um pouco mais de clareza o que a sua corporação está buscando nessa relação, né? Porque se é uma relação de não temos, a gente está sem tempo e precisa de uma tecnologia, eventualmente o M&A vai ser um caminho, mas você quer trabalhar VC, procura quem sabe fazer, de repente começa sendo um LP, acessando o mercado de outras formas, fazendo benchmark, entendendo qual é a estratégia correta para a sua empresa se relacionar com startups. Mas é bacana, eu acho que é um caminho sem volta e é importante que se olhe para esse mercado. E estamos aqui para isso, para ajudar. Só contatar. Do meu lado, eu acho que do ponto de vista de estratégia de investimento, eu acho que todo mundo deveria olhar essa estratégia de investimento em alternativos, em ponderar empreendedor, porque eu acho que isso muda muita coisa. Eu sempre falo que acho que o Brasil e
até o mundo, acho que através do empreendedorismo, de investimento em tecnologia, de educação, né, são 3 grandes pilares que eu acho que realmente são drivers de mudança. Então, você como investidor, acho que você está fazendo um papel incrível de ponderar empreendedor, seja da forma com que for. A única coisa que eu sempre peço, eu falo com o CVCs, assim, sempre pense no empreendedor. Ele é o cara que está tomando risco, ele é o cara que está buscando um sonho. Então, se você está numa posição, seja de um fundo de venture capital, seja de um CVC, seja de um fundo de PE, you name it, o veículo que você está investindo, sempre se coloque no lugar do empreendedor e tente fazer o melhor para ele. Eu acho que isso é o conselho, a mensagem que eu daria aqui, independente se você é um CVC de health, se você é um CVC de retail, se você é um fundo de VC early, late, doesn't matter, sabe? Eu acho que o mais importante é você ter essa cabeça, né? Eu acho que em tech o goodwill volta bastante. Então, essa seria a minha mensagem aí para quem está nos assistindo. E, mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e muito bom falar com vocês nesse painel. Obrigado, Gustavo. Vai lá, Gustavo. Bom, queria agradecer a todo mundo aí, obrigado pelo convite. É prazer falar aqui um pouco mais da nossa iniciativa e conversar sobre esse tema que a gente tanto gosta de falar, que até em mesa de bar a gente fala de venture capital. Mas eu acho que um recado para os empreendedores que nem todo business precisa levantar capital com fundo, nem todo business precisa de exit, nem todo business precisa jogar todo esse jogo. Então, acho que para os empreendedores que estão construindo negócios nessa área e de tecnologia, olhar bem para os seus modelos de negócio, entender o que faz sentido, o que não faz. Quando for buscar capital, buscar quem faz sentido, né? Não só ir pelo volume de capital ou pela marca, mas entender quem são os caras que vão agregar para o seu cap table, porque no final o equity é o preço mais caro que você pode pagar por qualquer coisa na sua carreira como empreendedor. Então, faça um bom deal pelo seu equity e traga as pessoas certas para a mesa. Excelente. Bom, turma, muito obrigado. Excelente as colocações. Tenho certeza que seja quem está empreendendo, quem quer empreender, ou quem do outro lado da mesa está olhando como montar a sua estratégia de parceria com os empreendedores, sai daqui mais informado com vocês. Novamente, obrigado à iniciativa FIS 2021 pela oportunidade e agradeço novamente a Carolina e aos Gustavos pela excelente conversa que a gente teve. Obrigado, turma. Um abraço grande. Obrigada, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.